E se eu dissesse que talvez a sua geladeira seja mais real do que você? Não, não é uma metáfora poética. É só uma provocação ruim mesmo. Porque, veja bem, a sua geladeira existe de forma palpável, sólida, ocupa espaço na sua cozinha, faz barulho estranho de madrugada e ainda guarda aquele resto de lasanha que você provavelmente já deveria ter jogado fora. Você pode bater nela com a mão, sentir a dor e até xingar em voz alta. Já você... Bem, você pode se perguntar se realmente está aí, sentado, ouvindo essa aula monótona, ou se o que você chama de você não passa de uma projeção estranha que o cérebro inventou para se distrair. Antes que isso soe profundo demais, relaxe. Não é. É só mais uma forma complicada de dizer que a realidade pode ser um truque, e sinceramente, um truque meio barato. Porque se fosse um truque bem feito, você teria mais férias, menos boletos e, quem sabe, até um cachorro que recolhe sozinho as próprias necessidades. Mas não. Você acorda cedo, pega ônibus lotado e ainda precisa ouvir alguém como eu falar por 2 horas sobre a possibilidade de que nada disso seja real. Se ainda não dormiu, parabéns. Mas já aviso, se esse vídeo não te fizer dormir, pelo menos vai te deixar com dúvidas existenciais que não servem para absolutamente nada. Então, se quiser, pode até se inscrever, comentar e curtir. Mas só se estiver com disposição para fingir que isso vai mudar alguma coisa no universo. Agora, imagine por um instante que você acorda amanhã e descobre que tudo não passou de um sonho. Ok, esse exemplo é tão clichê que até novela mexicana usaria, mas funciona. Porque o que garante que agora mesmo você não está em um desses sonhos longos, confusos, onde a lógica não faz sentido, e ainda assim, você aceita como verdade absoluta? Se você já sonhou que estava correndo de algo sem conseguir sair do lugar, sabe exatamente do que estou falando. O detalhe curioso é que, nesses sonhos, o cérebro constrói uma realidade convincente o suficiente para que você só perceba a farsa quando desperta. E aí vem a pergunta chata. E se esse despertar nunca acontecer? E se isso aqui, o que você chama de vida, for só um sonho um pouco mais persistente? Não é à toa que filósofos perderam noites inteiras pensando nisso. Platão, por exemplo, inventou a metáfora da caverna, que a gente vai explorar em outra aula, mas já adianto. É basicamente um grupo de pessoas olhando sombras na parede e achando que aquilo é a vida real. Parece estúpido, e talvez seja mesmo, mas faz sentido quando você percebe que seu cérebro funciona de maneira parecida. Ele não vê o mundo diretamente. Ele vê sinais elétricos, interpretações, projeções. A tal da realidade é só a sombra projetada dentro do seu crânio. E você ainda se orgulha de tirar fotos de pôr do sol para postar no Instagram. Aliás, vamos falar da visão, porque ela é um ótimo exemplo de como a realidade é menos confiável do que trabalho em grupo no ensino médio. Você já tentou explicar a matéria de matemática para aquele colega que nunca fazia nada e ainda levava a nota inteira? Pois é, a sua visão funciona mais ou menos assim. O olho capta informações limitadas, incompletas, e quem se vira para montar um mundo coerente é o cérebro. Só que ele não é exatamente um aluno aplicado. Ele gosta de atalhos, adora inventar coisas que não existem e ainda te convence de que está tudo certo. Se você já caiu em uma ilusão de ótica, como aquelas imagens que parecem se mexer mesmo estando paradas, já sabe do que eu estou falando. É a prova de que a sua mente é como aquele colega preguiçoso. Faz o mínimo necessário e, quando erra, finge que não errou. E a audição? Outro show de horrores. Você ouve sons porque seu ouvido converte vibrações do ar em impulsos elétricos. E o que o cérebro faz? Interpreta do jeito que bem entende. É por isso que, quando alguém fala verde e você entende perde, ninguém está necessariamente errado. Só significa que o cérebro decidiu ser econômico na hora de processar dados. Isso sem falar nas vezes em que você acha que ouviu seu nome sendo chamado na rua. Não era, só era a sua mente, de novo, tentando ser protagonista de uma história em que ninguém pediu a participação dela. E o tato? Bem, esse é ainda mais engraçado. Quando você encosta em uma mesa, parece óbvio que está sentindo a solidez da madeira. Mas, se você perguntar para a física, a resposta é não.
Você não encostou em nada. O que você sente como toque é, na verdade, a repulsão entre as cargas elétricas dos átomos da sua mão e os da mesa. Em termos técnicos, você nunca encostou em nada na vida. Você vive um romance de longa distância com o mundo físico. Isso explica muita coisa, inclusive a sensação constante de que a vida é distante demais. Agora, antes de você se animar e achar que está entendendo, lembre-se, tudo isso pode ser apenas outro truque do próprio cérebro. Porque o cérebro é péssimo em admitir que não sabe das coisas. Ele prefere inventar explicações. Aliás, você sabia que existe um fenômeno chamado cegueira à mudança? Basicamente, se algo muda bem na sua frente, mas você não está prestando atenção, seu cérebro simplesmente ignora e segue como se nada tivesse acontecido. É como aquela vez que você entregou um trabalho atrasado, o professor trocou a folha pela sua na frente de todo mundo, e você nem percebeu. A mente não gosta de ficar sobrecarregada, então edita a realidade para caber na sua preguiça cognitiva. E isso nos leva ao ponto principal dessa introdução. A realidade pode não ser real, e o mais irônico é que você provavelmente não vai perceber a diferença. Se o mundo fosse um pouco diferente, digamos, se o céu fosse roxo em vez de azul, ou se os cachorros miadossem em vez de latirem, você simplesmente aceitaria e seguiria a vida. Afinal, não existe manual oficial da realidade para comparar. O que existe é só a versão que seu cérebro entrega. É como um professor que passa uma cópia mal xerocada do conteúdo. Você se vira com aquilo e finge que entendeu, mesmo sabendo que metade está borrada. Então, se você está tentando encontrar alguma conclusão prática nesta introdução, já aviso, não tem. O que temos é a percepção de que tudo o que você chama de real pode ser apenas uma ilusão muito convincente, e isso já deveria ser suficiente para te dar dor de cabeça, ou sono. Provavelmente sono. Talvez o mundo seja uma simulação. Talvez seja uma projeção interna. Talvez seja só uma sopa quântica mal resolvida. Mas calma, a gente já chega lá. Imagine que o seu cérebro é um projetor de cinema, mas não daqueles modernos, digitais, de última geração. Não. O seu cérebro é mais parecido com um projetor velho de escola pública, daqueles que emperram a fita, fazem um barulho insuportável e ainda queimam a lâmpada no meio da apresentação. Só que, no caso da mente humana, não há técnico para trocar o equipamento, nem manual de instrução decente. Mesmo assim, é esse projetor falho que cria tudo o que você chama de realidade. Ou seja, o mundo que você vê, ouve e sente não está realmente lá fora. Ele é reconstruído aqui dentro, nesse cinema mental que nunca cobra ingresso, mas também não devolve o dinheiro quando a sessão é ruim. E a sessão, convenhamos, costuma ser bem confusa. Basta pensar em algo simples. Você enxerga cores: vermelho, azul, verde, roxo, lilás, bege e aquela cor estranha entre o azul e o verde que a sua mãe insiste em chamar de turquesa, só para você passar vergonha na papelaria. Pois bem, essas cores não existem no mundo físico. O que existe lá fora é luz em diferentes comprimentos de onda, medidos em nanômetros. O vermelho, por exemplo, é luz com comprimento de onda maior, algo na casa dos 700 nanômetros. O azul está em torno de 480 nanômetros. E o que o seu cérebro faz? Ele pega essa informação bruta, que é só uma vibração eletromagnética sem graça, e traduz como se fosse tinta num quadro. Resultado: você acredita piamente que o pôr do sol é laranja, quando na verdade é apenas um ajuste óptico que o projetor da sua mente decidiu aplicar. Se for pensar bem, isso é mais enganoso do que prova de múltipla escolha, onde todas as alternativas parecem corretas. E nem falo de sons. Você acredita que ouve uma música, mas na verdade, o que chega aos seus ouvidos são vibrações de moléculas de ar, como se o universo inteiro estivesse batendo palmas invisíveis. O ouvido interno pega esse movimento, transforma em impulsos elétricos e envia para o cérebro, que traduz como: "Ah, isso é Beethoven", ou "Ah, isso é o vizinho ouvindo sertanejo universitário de madrugada".
Mas repare, em nenhum momento havia música no ar. A música é o truque final, uma invenção que só existe porque o projetor interno resolveu organizar o barulho de forma compreensível. É como pegar barulho de sala de aula e fingir que é um coral afinado. Quase nunca dá certo, mas o cérebro insiste. E já que falamos de barulho, pense naquilo que você chama de realidade tátil, o famoso "eu sei que isso é real porque eu posso tocar". Pois bem, você não toca em nada. A física, fria e impiedosa, informa que o que você sente como toque é apenas a repulsão entre as cargas elétricas dos átomos da sua pele e dos átomos do objeto. Em outras palavras, quando você apoia a mão na mesa, não há encontro, não há fusão, não há contato direto. Há apenas uma barreira invisível de forças elétricas que impede que a sua mão atravesse a madeira. Você passa a vida inteira acreditando que toca o mundo, quando na verdade só fica esbarrando nas paredes invisíveis de uma prisão elétrica. É como passar a vida toda tentando abraçar alguém e só conseguir tocar no casaco. Aliás, se formos pensar com calma, quase tudo o que você considera realidade é um recorte muito limitado. Seus olhos captam apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético, aquilo que chamamos de luz visível. Mas existe muito mais por aí: raios ultravioleta, raios infravermelhos, micro-ondas, ondas de rádio, raios gama. Para o seu cérebro, isso tudo não existe. E, convenhamos, é bastante conveniente. Se você conseguisse ver radiação ultravioleta, provavelmente não conseguiria nem sair de casa sem achar que o céu estava pegando fogo. O cérebro, portanto, seleciona só o que ele acha útil. É como aquele professor que ignora metade da matéria porque sabe que ninguém vai entender mesmo. E aqui entra uma ironia deliciosa. Você confia no cérebro para dizer o que é real, mas o cérebro confia apenas em pedaços da realidade. É como um avaliador de concurso que lê só a introdução da sua redação e já decide a nota. Injusto? Com certeza. Mas é assim que funciona. A realidade é tão imensa que sua mente prefere recortar só o básico, montar um quebra-cabeça incompleto e te entregar dizendo: "Tá aí, acredita nisso e não me enche". E você acredita. Outro detalhe curioso: a memória. Você pensa que lembra do que aconteceu ontem, mas a verdade é que a memória também é um filme reeditado pelo projetor cerebral. Quando você se lembra de uma situação, o que acontece não é uma reprodução fiel, mas uma reconstrução aproximada, como se o cérebro fosse um aluno trapaceiro copiando a lição de casa. Ele pega os fragmentos, preenche as lacunas, inventa detalhes que não estavam lá. É por isso que duas pessoas podem ter memórias completamente diferentes do mesmo acontecimento. Uma lembra que chovia, a outra jura que fazia sol. No fundo, talvez nenhuma das duas esteja certa. O cérebro não está preocupado em guardar a realidade. Ele está preocupado em criar uma versão aceitável da história. E não pense que isso é exceção. O cérebro faz isso o tempo todo, com absolutamente tudo. Quando você vê uma imagem estática e acredita que ela está se mexendo, quando ouve alguém falar uma coisa e entende outra, quando acha que alguém passou por você na rua, mas na verdade era só um poste mal iluminado. Tudo isso são falhas do projetor interno. Mas, como ninguém gosta de admitir defeitos, o cérebro simplesmente finge que a versão dele é a versão oficial da realidade. É como aquele colega do trabalho que erra a planilha e ainda insiste que a culpa é sua por não ter entendido. Agora, se isso tudo já parece frustrante, lembre-se de que a biologia evolutiva tem uma justificativa. O cérebro não foi feito para mostrar a realidade como ela é. Ele foi feito para mostrar a realidade de forma prática. Um animal que vê o mundo com total precisão pode até ser um filósofo excelente, mas provavelmente será um almoço rápido para o primeiro predador que aparecer. Então, a evolução favoreceu cérebros que simplificam, distorcem e criam atalhos. Você acha que enxerga o mundo, mas na verdade só enxerga aquilo que é minimamente útil para não tropeçar em pedras e para encontrar comida. É um design eficiente, mas nada confiável. Então, sim, a realidade pode ser apenas um filme barato, projetado num cinema interno cheio de defeitos técnicos. Mas, se o filme fosse perfeito,
talvez você não prestasse atenção. Talvez o charme da vida esteja justamente nesses erros de gravação, nesses cortes mal feitos, nessas memórias inventadas. E, se isso te deixa desconfortável, ótimo! Quer dizer que você já está pronto para mergulhar na próxima questão. Como os filósofos tentaram explicar essa confusão muito antes de termos aparelhos de ressonância magnética ou filmes de ficção científica? Imagine uma sala de aula da Grécia Antiga. Não havia projetor, não havia quadro branco, não havia aquele cheiro de marcador que impregna até a alma. Só havia um grupo de jovens com tempo livre demais, sentados em pedras desconfortáveis, ouvindo um homem barbudo falar durante horas. Esse homem, claro, era Platão. E ele tinha uma teoria tão estranha quanto fascinante: a de que o mundo que você vê não é o mundo real. Não, não é uma metáfora para boletos ou para relacionamentos tóxicos. É uma metáfora literal. O que você vê são apenas sombras. E não é exagero dizer que, desde então, estamos todos tentando descobrir se a vida é um cinema barato ou só um sonho prolongado. A famosa alegoria da caverna funciona mais ou menos assim. Imagine pessoas acorrentadas em uma caverna desde o nascimento. Elas não podem virar a cabeça, não podem levantar, não podem trocar de lugar. A única coisa que conseguem ver é a parede à frente delas. Atrás dessas pessoas há uma fogueira. E entre a fogueira e os prisioneiros, outras pessoas passam carregando objetos. Esses objetos projetam sombras na parede. Resultado: os prisioneiros acreditam que o mundo real são as sombras, porque é tudo o que eles conhecem. Se você achou a explicação estranha, parabéns, você entendeu. Platão acreditava que nós, humanos, somos basicamente esses prisioneiros, acreditando em sombras e chamando isso de realidade. O mundo verdadeiro, segundo ele, estaria fora da caverna. Um mundo de ideias perfeitas, formas eternas, uma espécie de universo VIP do qual estamos excluídos. Em outras palavras, o que você chama de vida real pode ser apenas uma cópia mal feita, um esboço borrado do que realmente existe. É claro que Platão não tinha Netflix, nem streaming em 4K, nem videogames de realidade virtual. Ele teve que usar uma fogueira e sombras como exemplo. Se ele estivesse vivo hoje, talvez comparasse nossa realidade a uma tela de celular trincada. Você continua usando, mas sabe que a imagem não está completa. Ainda assim, funciona o suficiente para você pedir comida pelo aplicativo. Agora, antes de achar que essa ideia é apenas filosofia antiga sem utilidade, pense em Descartes. Séculos depois, o filósofo francês resolveu duvidar de absolutamente tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Se ele tinha mãos, se ele estava acordado, se 2 mais 2 realmente era 4. Ele acreditava que poderia existir um gênio maligno, enganando sua mente. E no fundo, a dúvida era sempre a mesma. Como saber se o que vemos e sentimos é real ou apenas uma ilusão bem montada? Foi aí que Descartes soltou a frase que, mesmo quem nunca abriu um livro de filosofia, já ouviu em algum lugar: penso, logo existo. Em outras palavras, ele duvidou de tudo, menos da própria dúvida. Mas não pense que a filosofia parou aí. Muito pelo contrário. Com o tempo, vários pensadores foram propondo versões cada vez mais criativas dessa paranoia existencial. George Berkeley, por exemplo, achava que a realidade só existia porque era percebida. Em resumo, se ninguém está olhando para as árvores, será que ela existe? Berkeley diria que não. A árvore só é árvore porque alguém a percebe como tal. Caso contrário, ela é apenas um conceito flutuando no nada. É quase como aquele trabalho em grupo em que só existe se alguém realmente fizer. Caso contrário, fica na pasta do Google Drive esquecido para sempre. E aí chegamos aos tempos modernos, com toda a carga cultural que transformou essa dúvida em entretenimento. O cinema, claro, não perdeu tempo em explorar a ideia. O exemplo mais óbvio é Matrix. Neo descobre que sua vida inteira não passava de uma simulação gerada por máquinas. E de repente, a filosofia antiga de Platão ganhou óculos escuros, casacos de couro e efeitos especiais. Mas a pergunta continuava a mesma. E se aquilo que você chama de realidade
Não passa de uma programação artificial, um script bem escrito. E veja bem, não é só Matrix. O tema aparece em várias obras, de O Show de Truman, em que o personagem vive em um reality show sem saber, até A Origem, em que os sonhos se tornam indistinguíveis da realidade. Parece que nós, humanos, nunca cansamos de desconfiar do próprio mundo. Talvez porque, no fundo, tenhamos uma leve suspeita de que ele realmente não é tão confiável assim. Mas não é só no campo artístico. A ciência também dá suas contribuições para essa sensação de que a realidade é uma ilusão. Pense, por exemplo, na física quântica. Experimentos como o da dupla fenda mostram que partículas podem se comportar como ondas e que a simples observação altera o resultado. Em termos menos técnicos, o universo se comporta como um aluno preguiçoso que só faz a lição de casa quando o professor está olhando. Isso dá um sabor ainda mais confuso à questão da realidade, porque, aparentemente, a realidade só decide existir quando alguém presta atenção. E aqui voltamos àquela sensação irritante de que nada é confiável, nem mesmo as coisas mais sólidas. Você olha para a mesa e jura que ela é firme, estável, maciça. Mas, se for perguntar à física, a resposta é cruel. A mesa é quase inteiramente espaço vazio. Os átomos que a compõem têm núcleos minúsculos cercados por elétrons em órbitas ainda menores, e a maior parte é nada. Então, tecnicamente, você apoia o braço sobre um imenso vazio. É como fazer um piquenique sobre uma nuvem e acreditar que está em terreno firme. E enquanto Platão imaginava a caverna e Descartes sonhava com gênios malignos, você pode estar se perguntando: por que esses filósofos perdiam tanto tempo com perguntas que não têm resposta? Talvez porque, no fundo, essa é a única coisa que o ser humano sabe fazer com alguma consistência: perguntar o que não dá para responder. É quase um hobby coletivo. Uns colecionam moedas, outros assistem novelas turcas, e alguns passam séculos perguntando se o mundo é real. Claro, tudo isso pode parecer exagerado, mas lembre-se, até hoje, ninguém conseguiu oferecer uma resposta definitiva. A filosofia só ampliou o problema, a ciência só complicou mais ainda, e a cultura pop transformou em bilheteria milionária. O resultado? Continuamos aqui, como alunos presos em uma sala de aula sem fim, olhando para o quadro e tentando entender se o que está escrito em giz é verdade ou só mais uma sombra projetada. E talvez seja justamente nesse ponto que a física quântica entra com ainda mais força, bagunçando o pouco de sanidade que ainda restava na nossa noção de realidade. A física quântica é como aquele colega misterioso da escola que nunca fazia barulho, mas que, quando abria a boca, confundia todo mundo. Porque até a física clássica, aquela de Newton, é relativamente compreensível. Você solta uma maçã, ela cai, você bate a canela na quina da mesa, dói, você deixa o dever de casa para a última hora, se desespera. Mas a física quântica não se preocupa com coerência. Ela prefere brincar com a paciência humana. Tudo começa com o famoso experimento da dupla fenda. Parece simples. Você pega um painel com duas fendas, atira partículas e observa o que acontece na parede atrás. Se você jogar bolinhas de gude, por exemplo, espera que elas formem dois riscos, correspondentes às duas fendas. E é isso que acontece. Já se jogar ondas de água, o que aparece é um padrão de interferência, com várias franjas, porque as ondas se sobrepõem. Até aqui, tudo certo. Agora vem a parte irritante. Quando os cientistas resolveram fazer isso com elétrons, partículas minúsculas, indivisíveis, supostamente sólidas, eles não se comportaram como bolinhas. Não. Eles se comportaram como ondas. Sozinhos, passando por duas fendas ao mesmo tempo, formando padrões de interferência. É como se você fosse chamado para duas festas diferentes na mesma noite e conseguisse estar nas duas ao mesmo tempo, comendo bolo em uma e brigando por coxinha na outra. Isso já seria estranho o bastante, mas piora. Porque quando os cientistas decidiram observar de perto por qual fenda o elétron passava, o padrão mudou. O elétron, que antes se comportava como onda, de repente virou partícula e passou por uma única fenda. Ou seja, só de observar, você altera o resultado.
Essa bizarrice ficou conhecida como o colapso da função de onda. Em termos menos técnicos, o universo não decide o que é até alguém olhar. É como um aluno que só resolve escrever a lição de casa quando o professor passa entre as carteiras. Quando ninguém observa, ele fica sonhando acordado. Quando o olhar chega, ele finge que sempre esteve concentrado. Esse comportamento deixa claro que a realidade, no nível fundamental, é incerta. Partículas existem em estados de superposição, o que significa que elas não estão em um lugar específico, mas em vários ao mesmo tempo, como uma espécie de menu de possibilidades. Só quando alguém observa é que elas escolhem uma das opções. É o famoso exemplo do gato de Schrödinger. O gato dentro da caixa está vivo e morto ao mesmo tempo, até que você abra a caixa. O que, convenhamos, não é uma boa forma de criar animais de estimação. E aqui é importante destacar que essa ideia não é metáfora barata de livro de autoajuda. Ela é confirmada experimentalmente. As partículas realmente se comportam como se o mundo fosse indeciso, como se a realidade tivesse preguiça de se definir até ser obrigada. E se você acha isso confuso, não se preocupe, até os físicos acham. Richard Feynman, um dos maiores nomes da área, dizia que ninguém entende de verdade a mecânica quântica. Ele mesmo incluído. Mas calma, porque piora. Existe o chamado entrelaçamento quântico, outro fenômeno que parece piada. Basicamente, duas partículas podem se conectar de tal forma que, mesmo separadas por grandes distâncias, o que acontece com uma afeta imediatamente a outra. É como se você fizesse uma cola de prova com seu amigo, só que, em vez de enviar mensagem de texto, a resposta aparecesse instantaneamente no seu caderno. Não importa se vocês estão na mesma sala ou em continentes diferentes. Einstein odiava essa ideia e a chamou de ação fantasmagórica à distância. Mesmo assim, os experimentos confirmaram que o entrelaçamento existe. Tudo isso gera uma sensação desconfortável. A realidade quântica não é sólida, não é previsível, não é clara. Ela é um emaranhado de possibilidades, sombras e colapsos que só fazem sentido quando observados. E talvez nem façam tanto sentido assim. A vida, nesse nível, não é um palco iluminado, mas um roteiro improvisado, que só aparece na hora em que você assiste. E aqui entramos em uma comparação útil. Imagine um trabalho em grupo da 7ª série. Ninguém sabe exatamente quem vai fazer o quê, todos prometem que vão ajudar, mas, até o último momento, tudo está em estado de superposição. A apresentação só acontece porque alguém, geralmente contra a vontade, assume a responsabilidade. A realidade quântica é assim, cheia de promessas vagas, possibilidades abertas, e só se decide sob pressão. Agora, o detalhe mais irônico. Apesar de toda essa estranheza, a mecânica quântica funciona. Ela explica o funcionamento de semicondutores, lasers, ressonâncias magnéticas, computadores. Ou seja, mesmo que ninguém entenda de verdade, a teoria gera resultados práticos. É como uma receita mal escrita que, por algum milagre, sempre dá certo. Você mistura os ingredientes sem saber por quê, e o bolo sai do forno perfeito. Isso nos leva a uma reflexão incômoda. Se a realidade mais fundamental é tão instável, como podemos ter certeza de que aquilo que chamamos de mundo cotidiano é sólido? Talvez o chão em que você pisa seja apenas o resultado de bilhões de partículas preguiçosas que decidiram se comportar bem por alguns instantes. Talvez a cadeira em que você está sentado seja apenas uma ilusão coletiva, mantida porque todos nós, juntos, estamos olhando para ela. Se desviássemos o olhar ao mesmo tempo, quem sabe a cadeira simplesmente deixasse de existir. E é nesse ponto que o desconforto cresce. Porque se o mundo depende de observação para se definir quem está observando tudo, seria a realidade um teatro para o qual sempre existe uma plateia invisível? Ou será que, sem observadores, nada realmente existe? Talvez essa seja a deixa perfeita para voltarmos ao nosso próprio cérebro e perguntar: como ele, que também é feito de partículas quânticas, consegue inventar um mundo tão convincente? O cérebro humano é, ao mesmo tempo, o melhor mágico e o pior contador de histórias que já existiu. Ele adora criar truques elaborados,
mas raramente se preocupa em contar a mesma versão 2 vezes. É como aquele colega da escola que inventava uma desculpa para não entregar o trabalho. Numa semana era a impressora quebrada, na outra era o cachorro que comeu a folha, depois virou o vizinho que roubou a mochila. O detalhe é que, de algum modo, sempre parecia plausível, pelo menos até alguém começar a perguntar detalhes demais. O cérebro faz exatamente isso. Inventa explicações tão convincentes que você aceita sem questionar. Vamos começar pelas cores. Você olha para o céu e vê azul. Mas, tecnicamente, o céu não é azul. O que acontece é um fenômeno chamado espalhamento Rayleigh. A luz do Sol interage com a atmosfera e as ondas de menor comprimento. Como o azul, são espalhadas em todas as direções. O resultado é que o céu parece azul, mas, em outro planeta com atmosfera diferente, poderia ser verde, lilás ou da cor daquele uniforme de educação física que ninguém gostava de usar, e o seu cérebro, coitado, apenas aceita a versão que recebeu. Ele não vê a luz, ele não vê os fótons, ele pega sinais elétricos dos olhos e pinta um quadro interno. A cor não existe fora de você, é só uma invenção mental. Em outras palavras, você vive num filme que o cérebro mesmo dirige, grava e assiste. E os sons? Ah, os sons são ainda mais engraçados. O que você chama de voz de alguém é, na verdade, vibração do ar sendo captada pelo ouvido e transformada em impulsos nervosos. O cérebro interpreta isso como voz, mas, curiosamente, quando você escuta uma gravação da própria voz, a sensação é de estranheza profunda, quase como se fosse outra pessoa. Isso acontece porque, ao falar, você ouve não só pelo ar, mas também pelas vibrações do seu próprio crânio. O resultado é que o cérebro mistura essas duas fontes e cria uma versão exclusiva da sua voz, que ninguém mais escuta. Ou seja, até quando você fala, está vivendo numa bolha particular. Você acredita que todo mundo ouve a mesma coisa, mas não. É como aqueles trabalhos de grupo em que cada integrante escreve uma parte sem ler a dos outros, e o resultado final parece 3 redações diferentes coladas com durex. E não podemos esquecer do olfato. A ciência mostra que o cheiro nada mais é do que moléculas voláteis interagindo com receptores no nariz. O cérebro, mais uma vez, organiza os sinais e diz: isso é pizza, ou isso é lixo acumulado há 2 semanas. Mas o mais fascinante é como o olfato está ligado à memória. Um simples cheiro pode transportar você anos no passado. O aroma de pão fresco, por exemplo, pode te levar para a casa da avó. Já o cheiro de álcool pode te levar direto para a sala de aula antes de uma vacina traumática. O cérebro cria essas associações como se estivesse montando uma novela mal escrita, onde cada personagem aparece no momento errado, mas você continua assistindo. E quanto ao tato? O tato é o grande mestre das ilusões. Basta lembrar das ilusões táteis, como a mão de borracha. Nesse experimento, um voluntário tem a mão escondida, enquanto uma mão de borracha fica à vista. Quando o experimentador acaricia simultaneamente a mão de borracha e a mão real, o cérebro começa a acreditar que a mão falsa é dele. Resultado: se alguém der um tapa na mão de borracha, o voluntário sente o impacto como se fosse real. Isso mostra o quanto a mente é manipulável. Você passa a vida inteira acreditando que sente seu corpo, mas, na verdade, seu cérebro aceita qualquer coisa que se pareça remotamente com ele. É como aquele aluno que não estudou, mas decora 2 frases e responde qualquer pergunta como se fosse especialista. E chegamos à rainha das ilusões, a consciência do eu. Você acredita que existe uma voz interna, uma entidade central que toma decisões. Mas, se perguntar aos neurocientistas, eles dirão que não existe um eu único e indivisível. O cérebro é um conglomerado de processos, cada um fazendo sua parte, muitas vezes em conflito. A sensação de unidade é só mais uma história inventada. É como se o cérebro fosse um grupo de alunos tentando fazer uma apresentação em PowerPoint, cada um com uma ideia diferente, mas no fim, alguém coloca tudo junto e apresenta como se fosse coerente. Aliás, existem estudos de pacientes com lesões cerebrais que revelam o quanto essa narrativa pode ser frágil.
Alguns pacientes desenvolvem a chamada síndrome da mão alienígena. A pessoa tem consciência de que a mão é dela, mas sente que ela age por conta própria. Outros sofrem de negligência espacial. Simplesmente ignoram metade do campo visual. Imagine desenhar um relógio e só colocar números de 1 a 6. Para eles, está perfeito. O cérebro, ao invés de admitir que errou, inventa desculpas. E você acreditaria nelas, porque é exatamente assim que a mente funciona. A memória também é um campo fértil de ilusões. Você pode jurar que viveu uma situação de uma forma, mas anos depois, descobre que não foi bem assim. A ciência mostra que as memórias são reconstruídas a cada vez que são acessadas, como arquivos que você abre, edita sem querer e salva de novo. Com o tempo, a versão original se perde. Isso explica por que irmãos lembram de forma diferente da mesma infância. Um jura que tinha o cachorro mais obediente do mundo. O outro lembra de um demônio de 4 patas que mordia chinelos. O cérebro não se importa com a verdade. Ele se importa em contar uma história que pareça consistente. E, como se não bastasse, ainda existe o fenômeno da pareidolia, a tendência de ver rostos ou formas familiares em objetos inanimados. Você olha para uma tomada e vê uma carinha assustada. Você olha para uma torrada queimada e vê a Virgem Maria. Isso mostra como o cérebro odeia o vazio. Ele prefere inventar sentido onde não existe nenhum. É como aquele professor que insiste em ver profundidade filosófica em uma redação claramente improvisada na noite anterior. No fundo, o cérebro é um contador de histórias compulsivo. Ele não suporta deixar espaços em branco. Ele completa frases, preenche memórias, cria explicações. E é isso que sustenta a ilusão chamada realidade. Cada cor, cada som, cada cheiro, cada sensação. Tudo isso é montado dentro da sua cabeça como uma encenação teatral. A plateia, claro, é você mesmo, sentado na primeira fila, acreditando em cada palavra, sem perceber que os atores improvisam o tempo inteiro. Mas se a mente é tão boa em criar ilusões, o que acontece quando toda a humanidade acredita coletivamente em uma mesma farsa? Se já é difícil lidar com as ilusões individuais do cérebro, imagine o caos quando várias pessoas decidem acreditar na mesma história inventada. É como um trabalho em grupo em que ninguém entende o tema, mas todo mundo concorda em entregar qualquer coisa só para passar. Esse fenômeno coletivo tem nome bonito: construção social da realidade. Traduzindo, nós inventamos regras, símbolos, significados e, como todo mundo concorda em fingir que funcionam, eles viram reais. Um exemplo básico: o dinheiro. Tecnicamente, notas de papel não têm valor algum, além do que custou para imprimir. Uma cédula de R$ 100 é só um pedaço de algodão com tinta colorida, mais ou menos como aquele desenho de infância que sua mãe ainda guarda na gaveta. Mas, como todos nós acreditamos que vale R$ 100, ela adquire poder. Você pode trocar esse papel por comida, roupa, passagem de ônibus e até por mais papéis, se for fã de acumular boletos. Se amanhã todos decidíssemos que não acreditamos mais, o dinheiro perderia sentido. Mas não se anime. Historicamente, ninguém combina isso de maneira organizada. Geralmente, o colapso econômico chega quando menos se espera. E aí não adianta chorar em cima da nota, porque papel não vira arroz. Outro exemplo fascinante: bandeiras. Tecnicamente, são pedaços de tecido colorido. Mas, se você queimar uma bandeira em público, descobre rapidamente que a sociedade trata esse pano como se fosse mais importante do que gente de verdade. Porque, no fundo, o pano não é só pano. Ele representa a narrativa coletiva de uma nação, suas vitórias, suas derrotas e, principalmente, a quantidade absurda de hinos que você precisou decorar no ensino fundamental. E há ainda algo mais curioso: as instituições. Escola, igreja, governo, empresas. Nada disso existe no sentido físico. São conceitos sustentados por acordos coletivos. Uma escola é só um prédio com carteiras e gente reclamando do recreio curto. Mas, como todos acreditam que a escola tem autoridade, ela se torna real na prática. O mesmo vale para governos. Um presidente, sem a crença coletiva,
seria apenas uma pessoa com gosto duvidoso para discursos. Mas como todos acreditam, a assinatura dele em um papel pode mudar a vida de milhões. É como se o mundo fosse regido por contratos imaginários que só funcionam porque ninguém quer ser o primeiro a dizer "não acredito nisso". E aí entra o grande dilema. Se todos acreditam numa mesma ilusão, será que ela deixa de ser ilusão? Pense no calendário. Janeiro, fevereiro, março. Todos acreditamos que o tempo pode ser dividido em meses, semanas, dias. Mas isso é completamente arbitrário. Não existe nada na natureza que diga: aqui termina setembro e começa outubro. O que existe são ciclos astronômicos, mas o resto é convenção. Ainda assim, você organiza sua vida inteira com base nisso. Você perde sono por causa de prazos, se atrasa para compromissos, sofre porque o domingo acaba rápido demais. Tudo isso por causa de uma invenção coletiva. O tempo, nesse sentido, é mais rígido do que qualquer lei da física, porque você pode até discutir com a gravidade, mas não discute com a data de entrega de um TCC. E não pense que a ciência está livre dessas ilusões compartilhadas. A ciência é, de certo modo, uma grande convenção. Os cientistas concordam em seguir métodos, fórmulas e teorias que explicam o mundo até certo ponto. Mas, historicamente, essas teorias mudam. O universo de Aristóteles não é o mesmo de Copérnico, que não é o mesmo de Newton, que não é o mesmo de Einstein. Cada geração acredita estar descrevendo a realidade, até perceber que estava apenas olhando para uma sombra diferente. É como corrigir prova. Cada professor usa critérios diferentes, mas todos juram que estão sendo justos. E aqui surge uma questão incômoda. Será que existem realidades paralelas, criadas por diferentes conjuntos de crenças? Em certo sentido, sim. Basta observar a política. Duas pessoas podem viver no mesmo país, na mesma época, mas acreditar em universos completamente distintos, com fatos, versões e verdades próprias. Cada lado jura que enxerga a realidade, enquanto acusa o outro de viver em ilusão. A consequência é que o convívio social vira uma versão estendida do recreio escolar, com brigas, acusações e, às vezes, até violência. E não é só no presente. Ao longo da história, povos inteiros viveram em realidades construídas coletivamente. Os egípcios acreditavam que seus faraós eram deuses vivos. Para eles, isso era tão real quanto a luz do sol. Já na Idade Média, muitos acreditavam que a Terra era o centro do universo. Hoje achamos engraçado, mas naquela época era a verdade oficial. A cada era, uma ilusão coletiva se transforma em realidade indiscutível. Até que vem outra geração, aponta os erros e cria uma nova versão para acreditar. É uma espécie de rodízio de ilusões, como cardápio de restaurante. O prato principal muda, mas a fome continua a mesma. E tudo isso nos leva a pensar em algo ainda mais perturbador. Se a realidade é uma construção social, será que podemos estar vivendo em uma construção artificial, deliberadamente programada? Porque, se a coletividade pode sustentar ilusões, talvez máquinas também possam. Talvez toda a nossa vida seja apenas uma simulação cuidadosamente escrita, e nós sejamos apenas personagens obedecendo regras invisíveis. Se você já achou estranho que a realidade possa ser construída por crenças coletivas, prepare-se para algo ainda mais constrangedor, a ideia de que talvez a realidade inteira não passe de uma simulação de computador. E aqui não estamos falando de videogames mal renderizados onde a grama é só um tapete verde chapado. Estamos falando da possibilidade de que o universo inteiro, você, eu, sua geladeira e até aquele vizinho barulhento, seja apenas uma linha de código dentro de um sistema maior. O argumento moderno mais famoso vem do filósofo Nick Bostrom. Ele propôs que, se civilizações avançadas tiverem poder de processamento suficiente, será tentador criar simulações da própria história. E, se isso for verdade, é estatisticamente mais provável que estejamos vivendo em uma dessas simulações do que no mundo real. É um raciocínio que soa lógico, mas que também tem a mesma energia de uma justificativa mal feita em trabalho de grupo. Ah, professor, se dá para simular, então a gente deve estar simulado mesmo. A cultura pop, claro,
não perdeu tempo em transformar isso em espetáculo. Matrix é o exemplo clássico. Uma realidade inteira projetada para manter os humanos ocupados enquanto servem de bateria para as máquinas. A ideia é fascinante, mas também deprimente, porque se fosse verdade, isso significaria que toda sua luta por desconto no supermercado não passa de uma linha de programação. Até mesmo aquele momento em que você tropeçou no tapete e fingiu que foi de propósito, estaria escrito no código-fonte da realidade. Mas não pense que essa hipótese é só devaneio filosófico. Alguns cientistas tentam levá-la a sério, procurando indícios de erros de renderização no universo. Por exemplo, se a realidade fosse simulada, talvez existissem limites de resolução, como pixels cósmicos. Alguns argumentam que a estrutura discreta do espaço-tempo na física quântica poderia ser um sinal disso, como se o universo fosse uma versão de Minecraft, com shaders sofisticados, mas que ainda deixa ver os quadradinhos de vez em quando. Outro indício seria a própria matemática do cosmos. O universo parece seguir regras matemáticas com precisão absurda. A gravidade obedece à lei do inverso do quadrado da distância. A velocidade da luz é sempre a mesma, independentemente do observador. Até mesmo as equações que descrevem partículas são incrivelmente elegantes. Alguns veem nisso beleza, outros veem suspeita. Afinal, se tudo segue regras tão consistentes, não seria isso exatamente o que esperaríamos de um programa bem escrito? Claro que existe o argumento contrário. Se vivemos em uma simulação, quem garante que os programadores não cometeram erros? Talvez o déjà vu seja só um bug na matriz, como já brincava o próprio filme. Talvez aqueles sonhos estranhos em que você está no colégio de chinelo sejam só falhas de sincronização do sistema. Talvez até a sensação de coincidência, como encontrar alguém conhecido em um lugar improvável, não seja destino, mas apenas linhas de código reaproveitadas, como personagens secundários que aparecem em várias cenas, porque o orçamento da simulação é limitado. E se essa hipótese parece engraçada demais para ser real, lembre-se de que ela não é tão diferente da filosofia de Platão. Afinal, viver em uma caverna olhando sombras não é muito distante de viver em uma máquina olhando projeções digitais. A diferença é que Platão não conhecia processadores de última geração. Se tivesse, talvez escrevesse Alegoria do Servidor, em vez de Alegoria da Caverna. Mas vamos dar um passo além. Se estamos em uma simulação, quem a criou? Civilizações alienígenas? Versões futuras da humanidade? Estudantes cósmicos fazendo um trabalho escolar intergaláctico? Imagine a ironia. Toda a história da humanidade, guerras, descobertas científicas, músicas ruins de verão, pode não passar de um projeto de fim de semestre de algum adolescente extraterrestre. E talvez ele nem tire nota boa. Essa linha de raciocínio levanta perguntas incômodas. Se somos simulados, temos livre-arbítrio? Ou todas as nossas escolhas já estão pré-programadas? Talvez até este exato momento, em que você decide se vai ou não continuar ouvindo essa explicação, seja apenas parte do script. O que, convenhamos, tira um pouco do glamour da vida. E claro, existe a questão mais existencial de todas. Se descobríssemos que estamos numa simulação, mudaria alguma coisa? Porque se tudo o que você sente, vê e toca já é interpretado como real pelo cérebro, então não importa muito se é código ou matéria. Você ainda teria que acordar cedo, ainda teria boletos para pagar e ainda ficaria preso no trânsito. O universo pode ser uma simulação, mas, aparentemente, os bugs não incluem eliminar segunda-feira da programação. No fim das contas, a hipótese da simulação é só mais uma forma de lembrar que a realidade pode ser bem menos sólida do que gostaríamos. Mas, se tudo pode ser código, como diferenciar o virtual do real, já que até nossas invenções tecnológicas estão borrando essa linha cada vez mais? Se antes já era complicado duvidar da realidade, as tecnologias modernas decidiram transformar a confusão em profissão de fé. Hoje, quando você coloca um óculos de realidade virtual e de repente está pescando em um lago digital, enquanto na vida real está parado no meio da sala tropeçando no tapete, a pergunta, o que é real? Deixa de ser apenas filosofia e vira acidente doméstico. A fronteira entre o real e o virtual
nunca foi tão borrada. E o mais curioso é que nós aceitamos essa mistura com entusiasmo, como quem aceita um trabalho em grupo mal feito só porque pelo menos ficou colorido. A realidade virtual cria mundos inteiros que enganam seus sentidos quase por completo. O cérebro, aquele mesmo mágico preguiçoso que já discutimos, não se dá ao trabalho de verificar se a montanha que você está escalando realmente existe. Ele recebe os estímulos visuais, junta com os sinais sonoros e decide que aquilo basta. Resultado: você sua frio em uma simulação de terror, mesmo sabendo racionalmente que nada pode te tocar. É como assistir a um filme de suspense e tampar os olhos, mesmo sabendo que o assassino não vai sair da tela para te perseguir até a cozinha. E, claro, há a realidade aumentada. Diferente da virtual, que te transporta para um mundo falso, a aumentada mistura camadas digitais no mundo físico. Pense nos filtros de celular que colocam orelhas de cachorro em você ou nos aplicativos que fazem surgir dinossauros no meio da sua sala. É basicamente o cérebro recebendo uma segunda opinião visual e aceitando sem discussão, porque ele nunca foi muito bom em checar fontes. Se alguém desenha um Pikachu sobreposto ao seu sofá, parte de você passa a acreditar que o Pikachu está realmente ali. Historicamente, essa tentativa de enganar os sentidos não é novidade. O teatro grego, por exemplo, já criava realidades alternativas com máscaras e encenações. A pintura renascentista usava perspectiva para enganar o olho e dar profundidade a uma tela plana. O cinema, depois, adicionou movimento e som, e, de repente, todos acreditaram que sombras projetadas em um pano branco eram narrativas convincentes. A diferença é que, hoje, a tecnologia consegue ser tão imersiva que a dúvida filosófica de Platão virou brincadeira de fim de semana. Mas o que é mais irônico nisso tudo é perceber que o nosso fascínio pelo virtual revela uma espécie de insatisfação com a realidade cotidiana. A vida real tem impostos, filas de banco e pessoas que andam devagar no corredor do shopping. Já a vida virtual oferece dragões para lutar, planetas para explorar e recompensas imediatas. É como se estivéssemos constantemente tentando trocar uma apresentação escolar mal ensaiada por um show de efeitos especiais. Claro que o show também é uma ilusão, mas, convenhamos, é uma ilusão mais divertida. A psicologia já mostra que essas experiências virtuais têm efeitos reais. Jogar em realidade virtual pode aumentar seu ritmo cardíaco, alterar sua percepção de espaço e até induzir lembranças que parecem memórias autênticas. Pessoas que atravessam uma ponte virtual sobre um abismo sentem vertigem como se estivessem em um penhasco de verdade. Ou seja, o cérebro não distingue muito bem entre o estímulo digital e o estímulo físico. Para ele, ambos são apenas sinais elétricos processados nos mesmos circuitos. Isso coloca a pergunta incômoda: se a mente aceita a simulação como realidade, qual a diferença prática entre elas? E claro, não podemos esquecer da vida já meio virtual que vivemos nas redes sociais. Você pode ter centenas de amigos que nunca viu pessoalmente. Você pode passar horas discutindo com avatares sem rosto, defendendo ideias que talvez nem sejam de pessoas reais, mas de programas automáticos. A vida digital cria uma segunda camada de identidade, em que o que vale não é o corpo físico, mas o perfil, a foto e o que você escolhe mostrar. Em alguns casos, essa versão digital se torna mais importante do que a física. Não importa se o dia foi péssimo, se a foto no Instagram ficou boa, a realidade já foi corrigida. Isso tudo nos aproxima da pergunta que incomoda tanto filósofos quanto cientistas. Se conseguimos criar ilusões convincentes, e se o cérebro aceita essas ilusões sem questionar, como saber se o próprio mundo físico não é apenas outra versão, ainda mais sofisticada, de realidade aumentada? Talvez a única diferença entre você lutando contra zumbis digitais e você lutando contra boletos seja a textura do cenário. E convenhamos, às vezes os boletos parecem zumbis que nunca morrem. O fato é que quanto mais avançamos em tecnologia, mais evidente fica que realidade é um conceito negociável. O óculos de realidade virtual, o celular com câmera, a rede social com filtros, todos são versões modernas da caverna de Platão.
A diferença é que desta vez entramos na caverna por escolha própria, pagamos caro pelo ingresso e ainda fazemos fila para testar a última atualização. E se já é difícil confiar nos sentidos diante dessas invenções tecnológicas, imagine quando o próprio cérebro, sem ajuda externa, decide te enganar com miragens, ilusões de ótica e percepções distorcidas. Um dos aspectos mais constrangedores da realidade é que ela insiste em se comportar como um mágico de quinta categoria, sempre tentando impressionar você com truques baratos que funcionam só porque ninguém presta atenção direito. E os exemplos mais claros disso estão nas ilusões de percepção. O cérebro, esse projetor preguiçoso que já vimos tantas vezes, não entrega a realidade como ela é, mas como acha mais prático. O problema é que quando ele erra, erra feio. E ainda tem a audácia de convencer você de que está certo. Comecemos pelas ilusões de ótica. Aquela clássica em que duas linhas do mesmo tamanho parecem diferentes, porque uma tem setinhas viradas para dentro e a outra para fora. Você olha, jura que são desiguais, mede com a régua, descobre que são iguais, mas continua vendo diferentes. É como aquele colega que você sabe que cola na prova, mas por algum motivo o professor nunca pega. A injustiça persiste diante dos seus olhos, mas você não consegue mudar nada. E há também as ilusões mais modernas, como a famosa imagem do vestido, azul e preto ou branco e dourado. A internet quase entrou em colapso por causa de um pedaço de tecido fotografado sob iluminação duvidosa. O cérebro de algumas pessoas compensava a luz de uma forma, o de outras compensava de outra, e pronto. O mundo se dividiu em dois partidos cromáticos, uma guerra estética nascida de um truque visual. E talvez essa seja a prova definitiva de que ninguém enxerga o mesmo mundo que você. No fundo, estamos todos discutindo sobre sombras coloridas projetadas na parede de uma caverna digital. As miragens são outro espetáculo de enganação. Você está no deserto, o calor é intenso e, de repente, parece haver um lago brilhante no horizonte. Você corre em direção a ele, mas descobre que era apenas luz refratada no ar quente. O lago nunca existiu. É o cérebro acreditando em reflexos, como se fossem água potável. Um truque cruel da natureza, quase como prometer férias de 2 meses e entregar só 15 dias. E não podemos esquecer da pareidolia, aquele fenômeno em que você vê rostos onde não existem. Uma tomada parece assustada, uma nuvem lembra um cachorro, uma torrada parece a Virgem Maria. O cérebro é tão obcecado por reconhecer padrões que prefere inventar do que admitir que não há nada ali. É como um aluno que responde aula de campo em todas as perguntas de geografia, só porque em algum momento isso deu certo. Mas as ilusões não se limitam à visão. O tato também prega peças. Existe o chamado braço fantasma, em que amputados continuam sentindo a presença do membro ausente. Eles relatam coceira, dor, movimento, tudo em um braço que não está mais lá. Isso mostra o quanto a percepção corporal é apenas um mapa interno que não corresponde exatamente à realidade física. Se o cérebro decide manter uma parte do mapa, ele mantém. É como aquele professor que continua usando transparências no retroprojetor, mesmo depois da escola comprar projetores digitais. No campo da audição, temos a ilusão do Yanni versus Laurel, um áudio que algumas pessoas juram ouvir de um jeito e outras juram ouvir de outro. Tudo depende de como o cérebro interpreta as frequências sonoras. Mais uma vez, não existe um som verdadeiro, que todos percebem da mesma forma. Existe apenas a interpretação conveniente que sua mente escolheu. Isso significa que, em uma discussão, quando alguém disser "foi isso que eu ouvi", talvez esteja dizendo a verdade, mesmo que seja completamente diferente do que você ouviu. Em outras palavras, ninguém vai ganhar a briga, porque ambos estão sendo enganados. Outro exemplo curioso é a cegueira de desatenção. Você já deve ter visto aquele vídeo do gorila passando no meio de um jogo de basquete. Enquanto as pessoas estão concentradas em contar os passes da bola, simplesmente não percebem o gorila. O animal cruza a tela, olha para a câmera, bate no peito, e ainda assim, metade da plateia não o vê. Isso é a prova de que a realidade pode estar diante dos seus olhos, e você ainda assim não a percebe.
É como estudar horas para a prova errada e depois culpar o professor, quando, na verdade, o erro foi seu. Essas falhas mostram algo importante. A realidade não é transmitida como um filme fiel, mas como uma edição cheia de cortes, ajustes e efeitos especiais. O cérebro escolhe o que mostrar, o que ignorar e o que inventar. Ele monta um resumo da vida, como se fosse um boletim escolar. Só que, em vez de registrar todas as notas, ele elimina as ruins, aumenta as medianas e faz parecer que você está indo bem. Na prática, é um documento mais otimista do que verdadeiro. E é justamente esse otimismo enganoso que nos leva a refletir sobre como essas ilusões coletivas e individuais afetam nossas relações sociais. Porque se cada pessoa enxerga, ouve e sente o mundo de um jeito diferente, será que existe mesmo algo que possamos chamar de realidade comum? Se a percepção individual já é um terreno escorregadio, quando ela se torna coletiva, a situação fica ainda mais absurda. A realidade social é construída como um grande teatro, em que todos os atores fingem acreditar no mesmo roteiro, mesmo sabendo que algumas falas não fazem sentido. É como um trabalho em grupo em que cada integrante escreveu sua parte sem ler a dos outros, mas todo mundo apresenta junto, na esperança de que o professor esteja distraído demais para notar as incoerências. Pense, por exemplo, nas leis. Elas não existem na natureza. Não há uma árvore que cresça respeitando o artigo 58 da Constituição. A gravidade não consulta o Código Penal antes de puxar você para o chão. As leis são invenções humanas, pactos coletivos que só funcionam porque a maioria das pessoas concorda em obedecer. Uma placa de pare não tem poder físico de deter um carro, mas misteriosamente, a maioria dos motoristas freia diante dela. É uma magia social, tinta vermelha sobre metal, elevada à categoria de regra porque todos decidiram acreditar. Outro caso notável são os costumes. Aperto de mão, beijo no rosto, tirar o sapato ao entrar em casa. Nada disso tem lógica natural. São códigos compartilhados que, se ignorados, causam constrangimento. Imagine entrar numa sala e, em vez de cumprimentar alguém com um oi, você simplesmente latisse. Tecnicamente, você produziu um som, estabeleceu contato. Mas, socialmente, teria acabado de declarar guerra às normas invisíveis. A realidade coletiva não é só construída, é policiada com intensidade. E isso se estende à economia. O mercado financeiro, por exemplo, é uma das maiores ilusões coletivas já inventadas. Ações sobem e descem, não por causa de mudanças físicas no mundo, mas por causa de expectativas, rumores, percepções. A queda de uma bolsa pode ser desencadeada por uma frase mal interpretada ou por um boato sem fundamento. É como se toda a economia global fosse um recreio escolar onde uma criança começa a gritar "pega, pega!" e, de repente, todos correm sem saber do que. A religião é talvez o exemplo mais clássico. Diferentes culturas construíram diferentes realidades espirituais, todas válidas dentro de seus próprios sistemas. Para os egípcios antigos, a travessia para o além dependia do peso do coração, comparado a uma pena. Para os nórdicos, os guerreiros esperavam banquetes eternos em Valhalla. Para outras tradições, a reencarnação era o destino inevitável. Cada grupo acreditava tão firmemente em sua versão que ela moldava comportamentos, rituais e até guerras. A realidade espiritual não estava lá fora. Ela estava sustentada pelo consenso interno. E, claro, não podemos esquecer da política. A democracia, a monarquia, as ditaduras, todas são realidades sociais sustentadas por símbolos e narrativas. Um pedaço de papel chamado título de eleitor pode decidir quem governa um país inteiro. Um discurso no horário eleitoral pode alterar a percepção de milhões. A política é, em essência, um grande concurso de narrativas, em que vence não necessariamente quem descreve a realidade, mas quem convence mais pessoas a acreditar na sua versão dela. Isso nos leva a uma conclusão desconfortável. A maior parte daquilo que consideramos sólido em sociedade não é sólido em absoluto. É um acordo, uma ficção coletiva que só funciona enquanto todos mantêm a fé.
O dinheiro, as leis, os costumes, as religiões, a política, todos são sistemas que colapsam se a confiança neles for retirada. Em certo sentido, vivemos em castelos de cartas construídos por gerações. O fato de eles ainda não terem caído só mostra que somos excelentes jogadores de paciência, mesmo que ninguém entenda direito as regras. E, ironicamente, a ciência, que se propõe a ser a descrição mais fiel possível da realidade, também depende desse acordo. Uma teoria científica só se mantém se a comunidade a aceitar. Não é à toa que, quando um novo paradigma aparece, como a teoria da relatividade no início do século XX, ele demora para ser absorvido. Não basta estar correto matematicamente. É preciso que o consenso mude. Até mesmo os átomos só existem socialmente porque a comunidade científica aceita sua existência. Caso contrário, ainda estaríamos discutindo se a matéria era feita de água, fogo, terra e ar, como nos tempos de Empédocles. Diante disso, surge a pergunta inevitável: se nossa realidade social é sustentada por consenso, o que acontece quando esse consenso se fragmenta? Quando diferentes grupos acreditam em versões incompatíveis do mundo? Talvez a resposta esteja justamente na confusão contemporânea, onde cada bolha digital vive em sua própria narrativa, criando universos paralelos que competem pelo status de realidade oficial. Quando diferentes grupos passam a acreditar em versões incompatíveis da realidade, as hipóteses, situação fica mais confusa do que dividir um trabalho em grupo da 7ª série entre 4 alunos que nunca se falam. Cada um escreve sua parte, todos juram que estão certos, e no fim, a apresentação parece uma colcha de retalhos costurada às pressas. A diferença é que, no caso da sociedade, essa descoordenação pode gerar não apenas notas baixas, mas guerras, crises políticas e brigas de família no almoço de domingo. A história está cheia de exemplos. Durante a Idade Média, muitos acreditavam que a Terra era o centro do universo. Essa era a realidade oficial, sustentada pela Igreja e aceita pela maioria. Então vem Copérnico e propõe que, na verdade, o Sol está no centro. Mais tarde, Galileu reforça essa ideia com suas observações telescópicas. Resultado: 2 modelos de realidade em conflito. Para alguns, a Terra continuava o palco central da criação. Para outros, éramos apenas mais um planeta em órbita. O que poderia ser um debate científico virou uma batalha cultural e religiosa. Era menos sobre onde estavam os astros e mais sobre quem tinha autoridade para definir a realidade. Avançando para tempos modernos, encontramos divisões ainda mais curiosas. Pense nas teorias da conspiração. Para um grupo, a ida do homem à Lua foi o maior feito tecnológico da humanidade. Para outro, foi apenas uma encenação de estúdio com iluminação duvidosa. Ambos acreditam fielmente em suas versões, e nenhum argumento parece suficiente para convencer o outro lado. Isso cria 2 realidades paralelas, convivendo no mesmo planeta, mas sem pontos de contato. É como se cada um estivesse preso em sua própria versão da caverna de Platão, e as sombras, projetadas nas paredes, fossem diferentes para cada grupo. As redes sociais amplificaram essa fragmentação. Antes, a realidade era mediada por poucas fontes de informação: jornais, rádios, televisões. Hoje, cada pessoa pode construir seu próprio jornal personalizado, escolhendo quais narrativas acreditar e quais ignorar. O resultado é um mosaico de realidades particulares, algumas baseadas em evidências, outras sustentadas apenas por memes de baixa resolução. Se antes já era difícil chegar a um consenso, agora parece praticamente impossível. Esse fenômeno não é apenas cultural, mas psicológico. O cérebro humano tem o que chamamos de viés de confirmação, a tendência de buscar e aceitar informações que confirmem aquilo em que já acreditamos. É como corrigir prova de matemática com a caneta na mão. Você erra a conta, mas, quando olha para o gabarito, convence-se de que sua resposta estava quase certa e, portanto, merece meio ponto. Esse mecanismo faz com que diferentes grupos reforcem suas próprias realidades, fechando-se em bolhas de autoafirmação.
O problema é que, quando não existe mais um terreno comum, a convivência se torna caótica. Pensa em uma família dividida sobre futebol. Metade torce para um time, metade para outro. No jantar, cada gol vira motivo de briga. Agora multiplique isso por milhões de pessoas, acrescente política, religião, ciência, e o resultado é um planeta inteiro funcionando como torcida organizada em clássico de campeonato. Mas talvez o aspecto mais intrigante seja perceber que essa multiplicidade de realidades não é um defeito recente, mas uma característica estrutural da condição humana. Desde os primeiros grupos tribais, cada comunidade desenvolveu sua própria cosmovisão, mitos, deuses, costumes, narrativas. O contato entre grupos diferentes sempre revelou divergências radicais. O que mudou foi a velocidade com que essas divergências circulam. Antes, demorava séculos para uma ideia atravessar continentes. Hoje, basta um clique para que uma nova realidade seja compartilhada com milhões de pessoas. E se tudo isso soa preocupante, é porque de fato é, mas também é fascinante. Afinal, se a realidade depende do consenso, e o consenso pode se fragmentar, então nunca houve um mundo único. Sempre existiram vários mundos sobrepostos, cada um sustentado por suas próprias crenças. O que chamamos de realidade comum pode ser apenas a sobreposição temporária das versões que mais gente aceita. Essa perspectiva abre espaço para uma reflexão ainda mais perturbadora. Se a realidade pode se fragmentar em tantas versões contraditórias, será que existe algum ponto em que todas convergem? Será que há algo que realmente não dependa de interpretações, um núcleo sólido de verdade? Ou será que até a ideia de solidez é só mais uma ilusão engenhosamente inventada? E então chegamos ao fim, ou pelo menos a algo que parece o fim, porque em assuntos como este é sempre difícil saber se existe de fato uma linha de chegada ou se estamos apenas circulando eternamente pelo mesmo quarteirão, como aquele ônibus que promete chegar ao centro, mas só dá voltas pelo bairro. Será que a realidade termina em algum lugar? Será que existe uma borda, um limite físico, uma placa de pare no fim do universo? Ou será que estamos apenas empilhando perguntas para disfarçar o fato de que nenhuma resposta realmente resolve nada? Talvez a questão não seja se o mundo é real, mas se precisamos que ele seja. Afinal, você precisa que a cadeira em que está sentado seja ontologicamente verdadeira para sentir dor nas costas? Precisa que a geladeira exista em essência para que ela mantenha o refrigerante gelado? Ou basta que as coisas funcionem bem o suficiente para não gerar reclamações no saque do cosmos? É uma dúvida que não aparece em provas escolares, mas que deveria. Ou talvez não, porque ninguém estudaria. E falando em provas, será que isso tudo cai mesmo no exame final da vida? Imagine a cena, você diante de uma banca cósmica, recebendo uma folha de múltipla escolha com perguntas como: a realidade é objetiva, subjetiva ou apenas um bug mal renderizado? Você teria que responder em caneta preta, letra legível, sem consulta. E se errasse, o que aconteceria? Seria reprovado e voltaria para viver tudo de novo? Ou seria promovido para um nível ainda mais confuso, como passar da 7ª série direto para a física quântica aplicada? Aliás, será que o universo é infinito? Porque se for, nunca chegaremos ao fim dele. E se não for, o que existe depois? Uma parede? Um vazio? Um aviso dizendo, a partir daqui, textura indisponível? É o tipo de pergunta que deixa a gente mais cansado do que esclarecido e que provavelmente não tem utilidade prática alguma, exceto para perder o sono. E quanto a nós? Será que somos apenas espectadores de uma peça teatral mal ensaiada? Ou atores improvisando falas em um palco sem roteiro? Talvez sejamos os dois ao mesmo tempo, público e elenco, criticando uma peça que nós mesmos encenamos. O problema é que a crítica não melhora a atuação, e a atuação não convence o público. É um ciclo perfeito de frustração, digno de qualquer reunião escolar. No fim, resta aquela sensação de que falamos muito e explicamos pouco. E que talvez seja exatamente essa a graça. Por quê? Se a realidade for uma ilusão, então nossas tentativas de explicá-la também são ilusões. E, se tudo é ilusão, inclusive esta aula, então talvez não haja problema algum
em encerrar, sem conclusão. Afinal, a falta de sentido também pode ser um tipo de resposta. Se você ainda estiver acordado, parabéns. Mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.